Boa noite, pessoal, meus queridos amigos, companheiros da nossa querida Vinha de Luz, os facilitadores, evangelizantes, todos aqueles que nos acompanham lá no canal do YouTube da Vinha, né, especificamente desse nosso projeto aí do Digi em Estudo, onde a gente tem a oportunidade de ter conosco aqui algumas pessoas, né, da nossa Vinha, onde vem falar sobre alguns assuntos, né, assuntos diversos à luz da doutrina espírita. Hoje, mais uma vez, eu tenho a alegria de contar com uma pessoa que todos nós, de alguma forma, conhecemos, né, já conhecemos de algum tempo, né, que é trabalhadora da Vinha, estudante, facilitadora, evangelizadora, foi minha evangelizanda, né, alguns anos atrás, mas hoje está nesse papel aí de facilitadora e evangelizadora, né, dos grupos de estudo e do DIGI. Então, ela vem hoje falar para nós sobre esse assunto, protagonismo juvenil. Ela que é uma jovem, né, e começou jovem também, né, mais jovem ainda nesse trabalho. Então, ela tem bastante para contribuir para nós, a visão dela, a experiência dela, vida, né, como evangelizanda, como jovem, né, evangelizanda, jovem do movimento espírita, e agora também nesse papel, né, de uma jovem trabalhadora. Então, Jéssica, é um prazer ter tu aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, fico muito feliz mesmo de poder contar contigo nesse trabalho de hoje. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, por poder, mais um trabalho estar fazendo parte. Estou muito feliz, assim, estou nervosa, mas estou feliz. E espero poder contribuir, espero poder, numa conversa, a gente poder trazer bastante conteúdo e bastante o amor que eu sinto pela nossa doutrina, pela Vinha, e também poder incentivar os jovens que vão assistir, também convidar para o trabalho que sempre tem. Legal. Mas tu está nervosa, não te preocupar, Jesus está aí contigo, do teu lado, hein? Eu botei ele aqui pertinho para dar uma força. Mas eu sempre fico, porque, meu Deus. Mas vai dar tudo certo, tudo tranquilo. Vamos começar, então. Jéssica, a gente está falando então sobre protagonismo juvenil, mas a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre quem é o jovem, né? Já que a gente está falando do protagonismo juvenil, sobre jovens, mas quem é o jovem, né? Nessa visão nossa, né, do movimento espírita, enfim, o que tu pode dizer para nós aí sobre quem é o jovem? Então, como pesquisando, assim, né, esse assunto, eu pesquisei assim, em que idade, né, esse jovem, o que a população, assim, diz que é o jovem? E tem várias idades diferentes, assim, para alguns a juventude vai até os 29, outros começa lá nos 14, vai até os 19, e vai mudando, assim, né? Daí eu fiquei pensando assim, bom, lá na Vinha, na nossa casa espírita, na evangelização, a gente começa lá com 13, né? E vamos até os 21. Mas, se a gente parar para pensar realmente, a idade pouco importa, porque esse jovem, ele é um espírito, né? Um espírito imortal que está reencarnado aqui para aprender, para evoluir. E a idade cronológica que a gente conhece, que a gente tem, ela pouco importa, pouco interessa. Pode ser jovem de 13 anos, ter uma bagagem já muito mais elevada do que um jovem de 25, 23, que como espírito ainda está um bebezinho, ainda muito novo, né? Então, essa idade que a gente tem desse jovem, ela é muito peculiar, assim, não tem uma certeza, assim. E esse jovem que a gente vê hoje, que penso, e a gente, né, estudando e vê, esse jovem é essa pessoa que está em busca, né, esse espírito está em busca de mudanças, assim, né, que está numa fase muito importante da vida, onde está sempre buscando, assim, essas mudanças. Muitas vezes é nesse momento que esse espírito, assim, se depara realmente com o seu eu, assim, né, quem ele é. E começa na juventude, às vezes, o início das dificuldades, das provações, e por isso que é tão importante, né, esse jovem
está inserido na doutrina, no conhecimento, está numa casa espírita, e claro que a gente fala aqui mais voltado para o nosso assado, mas é importante esse jovem estar praticando, né, o bem, o amor, que é o que Jesus veio nos ensinar. É isso aí mesmo. O jovem, frisou bem, o jovem é um espírito imortal, né? E tem aquela questão, né? Uns têm mais maturidade que outros, uns despertam mais cedo para algumas coisas, outros demoram um pouco mais. Como tem pessoas, né, com idades lá avançadas que são crianças, né? E a Esse gente é muito sempre tem relativo, isso, né? assim, né? A gente sempre, às vezes, assim, acontece muitas vezes, a gente fala assim, nossa, esse jovem já está trabalhando, né, na doutrina, já está atuando, olha eu aqui, tão mais velha e não faço nada. É porque é isso, a nossa idade não importa, assim, né? Que o nosso tempo que a gente tem, ele é diferente, né? Então, o importante é aquele espírito que está ali. A gente olhar para aquele jovem como um espírito imortal que está aqui para progredir, para aprender, para evoluir, e que esse espírito ele traz consigo as suas bagagens. Pode ser as boas e ruins. Ele está aqui para trabalhar, né? Para poder se melhorar. É verdade. E, como tu falou, a gente está falando, vendo lá da questão, né, do espiritismo, mas ele pode ser de qualquer segmento religioso. O importante é ele estar inserido em alguma coisa, né? Exato, e também, assim, se a gente pegar, né, o jovem, assim, nós temos vários exemplos dentro da doutrina, né? Chico, Divaldo, que desde jovem já estavam trabalhando, né, dentro da doutrina, promovendo esse conhecimento. Se a gente pegar lá Kardec, quantos jovens ali estavam em volta, né, dele para ajudar na codificação, para trazer mensagens. Então, assim, essa nossa idade, ela não importa, porque o importante ali é aquele espírito que está ali, que já vem consigo o trabalho, né, que já vem consigo para poder se desenvolver, trazer as suas evoluções, né, enfim. Então, esse é o jovem, eu penso, né? É esse espírito imortal que está em busca da sua evolução. Tu falou no trabalho, daí eu queria já pegar um gancho para outra questão que eu queria te fazer, né? Que esse jovem, enfim, da questão do trabalho, né? Dentro do movimento ou de qualquer segmento religioso, né? Ele já chega um ponto que ele já se coloca à disposição ou é convidado para o trabalho. E aí entra a questão do protagonismo juvenil, né? Onde ele, de fato, vai começar a desenvolver, a trabalhar. E aí a minha pergunta é justamente essa, que é o nosso título do trabalho. O que é o protagonismo juvenil? O que a gente pode entender por protagonismo juvenil? Bom, eu acho assim, quando a gente fala em protagonismo juvenil, eu penso e entendo que a gente dá espaço para esse jovem trabalhar. A nossa casa espírita, o nosso movimento é dar essa oportunidade. Deixar que esse jovem trabalhe, deixar que esse jovem se mostre, né? Que tenha um espaço, que ele consiga ter a liberdade, vamos dizer assim, claro que sempre supervisionada, mas ele ter essa oportunidade de trabalhar, ele poder ter essa ligação, esse trabalho em equipe das pessoas, né, que estão na nossa doutrina, dirigentes, evangelizadores, trabalhadores, facilitadores, junto com o jovem. É a gente unificar a nossa doutrina, né? Unificar a nossa casa e não ter uma divisão. Esses aqui é os jovens, eles, né? Ainda tem que fazer coisa para jovens. Não, é trazer o jovem para dentro da nossa casa, trazer o jovem para o movimento, dar oportunidade para ele poder trabalhar, para ele poder se mostrar para o movimento em si, né? Para ele ter essa oportunidade. Eu penso o protagonismo muito nisso, assim, é esse jovem poder trabalhar em conjunto com as outras pessoas da nossa casa. Porque a gente pensa assim, né? A gente quer continuar com a doutrina para sempre. Eu quero continuar com a vinha para sempre. Então, a gente precisa que os jovens e as crianças também já, né?
que eles tenham também essa visão, que eles tenham essa noção que eles vão poder, eles vão ter essa oportunidade de trabalhar, de estar inserido no meio, para que a gente, que o jovem é o futuro, né? As crianças são o nosso futuro. Então, o protagonismo eu entendo como isso, é essa oportunidade e essa união entre todos os trabalhadores da casa, sem ter essa divisão de idade, porque conforme a gente já viu ali na outra questão, né? A idade pouco importa, a gente está falando de espíritos, e em conjunto o trabalho pode ser muito melhor, né? Tu falou a palavra-chave, que é a questão de oportunidade. Oportunidade, sem dúvida nenhuma, tem que ser sempre ser dada. Claro que a gente sabe, né? O jovem tem alguns trabalhos que não vai poder assumir, até por uma questão de, às vezes, de experiência, de conhecimento, mas sempre sendo supervisionado por alguém com mais experiência, mais conhecimento, ele pode desenvolver, né, muitas atividades, muitos trabalhos, e é uma oportunidade dele não só de trabalhar, mas se desenvolver como espírito, porque é um espírito mortal e precisa se desenvolver. Eu acho que esse é um... Quando a gente está no trabalho, assim, né, o jovem, ele se prepara, ele estuda, né? Com certeza, para mim, Jéssica, vir aqui conversar, eu tive que me preparar, eu tive que estudar o que eu ia estar falando, assim como na evangelização, lá no meu grupo do ESNO, facilitando, eu preciso estudar. Então, é uma oportunidade muito grande para mim, quanto espírito, tá podendo, né, conhecer, evoluir, estudar, e para casa no geral. Então, ter essa oportunidade, é um privilégio, assim. E o mais importante é que todas as casas tenham esse entendimento, né? E dê essa oportunidade para o jovem. Olhe para o jovem como uma peça que pode contribuir mais ainda para a nossa doutrina. Porque o jovem traz consigo toda esse entusiasmo da vida, assim, por vezes, né, tem 1000 ideias. Claro que às vezes a gente não vai conseguir colocar tudo em prática, mas é importante, assim, a gente ter esse elo, né, essa ligação, e dar oportunidade para o jovem poder trabalhar. É isso aí mesmo. Acho que... E porque também, assim, a nossa casa até eu diria até que é um exemplo, né, assim, de oportunidades, né, para os jovens, né? Mas antigamente, em alguns lugares, tinha um certo preconceito com o jovem, né? O jovem não vai saber fazer isso aí. Tudo bem, ele pode até ser que não tenha tanto conhecimento, mas ele, sendo preparado, estimulado, ele pode desenvolver todos os trabalhos, né? Então, isso, a nossa casa sempre abriu as portas, eu acho isso muito salutar na nossa vida. Não, eu acho que, assim, a gente sempre... depois ali, quando, né, desde os meus 18, 19, eu já tive o convite, né, para poder trabalhar. A gente tinha um acesso. E isso, se a gente pegar, assim, quando eu participava da juventude, se pegar no movimento, eu tinha menos acesso do que hoje a nossa juventude tem. Nós não tínhamos lá, quando eu participava da juventude, não tinha, assim, Combragé, a gente tinha só o Injures, né? Não tinha tantos eventos que hoje tem essa oportunidade, que nem eu vejo, assim, o Rafa, né, o meu irmão, podendo desenvolver trabalhos lá dentro, que eu, quando estava na juventude, a gente não tinha tanto acesso, tantas portas, né? E mesmo assim, desde cedo eu já tive essa oportunidade. Então, os jovens hoje, eles têm muito mais acessos, assim, para poder trabalhar, né? E quanto mais a gente fala isso, melhor vai ser para o nosso movimento, né? Porque eu acho que está todo mundo no mesmo prol. A gente quer que dure por muitos e muitos anos para sempre. E a gente é o futuro. Então, quanto mais cedo a gente trabalhar, mais cedo a gente trazer os nossos jovens, é a certeza de que a gente está caminhando no futuro que a gente quer atingir. E aí, eu já quero te fazer uma pergunta. O jovem trabalhador espírita, né, o jovem protagonista, de modo geral, ele faz parte, né, do movimento espírita, mas faz parte de uma sociedade, de modo geral, né, na nossa sociedade. Qual o papel do jovem protagonista nessa nossa sociedade que nós vemos hoje, mas especificamente hoje, mas não só hoje, mas em qualquer época, né, ele está inserido na sociedade. Qual o papel dele dentro da sociedade? Eu acho que é promover.
é promover a nossa doutrina, é promover esse nosso entendimento, é espalhar, expandir. Eu acho que esse é o papel do jovem protagonista, né? A gente tá para erguer as mangas assim e trabalhar mesmo, né? E poder assim, então, levar o espiritismo para mais pessoas, para mais jovem, porque eu acho que jovem chama jovem, né? Então, se tá lá o jovem trabalhando no movimento, tá feliz, tá entusiasmado, né? Consequentemente, outros jovens vão ver ele assim, vão, opa, onde tu tá indo, né? Quero conhecer também. Então, isso a gente vai agregando cada vez mais pessoas para o movimento, né? Então, eu acho que o nosso papel é esse, a gente seguir a nossa doutrina e espalhar a nossa doutrina, espalhar o nosso conhecimento. Até eu estava pesquisando, assim, e teve uma palestra que eu acho que foi Haroldo que falou ainda, que ele disse assim, que lá na França não teve assim uma grande... O Allan Kardec, né, codificou as obras, mas não teve depois uma grande assim... se expandiu o espiritismo, né? E daí diz muito porque não tinha jovens ali, que não estavam ali para espalhar. Então, a gente tem esse papel de espalhar a nossa doutrina, esse nosso conhecimento que é tão bom para nós. Então, eu penso que é esse o papel do jovem protagonista, é ele promover. Quanto mais a gente falar, mais a gente estiver atuando, fazendo, a gente vai poder mostrar, a gente vai poder ser exemplo para outras pessoas. Então, eu penso muito nisso, assim, que esse é o nosso papel. Porque e no momento que, né, eu estou trabalhando, que eu estou me melhorando, eu estou me tornando uma pessoa melhor. E esse meu exemplo vai passar para outras pessoas. Então, eu acho que é muito isso, assim, é a gente promover, é a gente espalhar por mais e mais e mais esse nosso conhecimento. É uma corrente do bem, né? Todo mundo fazendo a sua parte vai contaminando não, né? Mas vai contagiando outras pessoas. Isso é legal. E tu falou um pouquinho antes, né, sobre essa relação evangelizador e evangelizando, mas mais especificamente, como é que tu pode, na tua visão, como é que deve ser esse relacionamento evangelizador e evangelizando nos trabalhos, no movimento espírita, nas atividades, né, da uma casa espírita, né? Qual deve ser essa relação evangelizador e evangelizando? Eu acho que tem que ser assim, é uma relação de parceria, de cumplicidade, de respeito, de exemplo. A gente olha para o nosso evangelizador e, querendo ou não, a gente pensa assim, um dia eu quero ser igual a ele, né? Então, e essa troca, ela tem que ser muito, muito grande, assim, para que esse evangelizador sinta confiança naqueles jovens de, eu acredito que eles vou dar esse trabalho para eles e eles vão fazer. E essa parceria, assim, de que o jovem ter a oportunidade e ter essa confiança, assim, se eu não conseguir fazer o trabalho, mas eu sei que o meu evangelizador vai me ajudar, né? Vai estar comigo, que ele não vai me deixar sozinho. Então, essa troca, essa parceria que eu acho que é muito importante, assim, é essa amizade que, por vezes, o evangelizador está ali naquele momento como um amigo, como um familiar que está faltando, assim, uma conversa em casa, está faltando alguma coisa, né, fora do centro espírita, esse evangelizador está ali para acolher. E o jovem, muitas vezes, se sente mais confiante, mais assim, à vontade dentro da casa espírita com o seu evangelizador. Então, essa troca, essa parceria, que eu acho que vai gerar uma amizade, né? Uma confiança que é muito importante, né? É importante essa confiança para o trabalho, é importante para a relação. E isso é com tempo. E quanto mais tempo a gente vai, né, tendo esse contato com o nosso evangelizador, a gente vai se tornando da família. É um carinho e um amor que a gente vai criando pelos nossos evangelizadores. A gente, né,
é o tio Carlos, a tia Silvia, o tio Cláudio, vira da nossa família, porque a gente está ali todo sábado, né? Falando da nossa vida, da nossa vivência, das nossas dificuldades. Então, a gente cria essa proximidade, e eu acho que é isso que é importante, assim, é a gente ter essa relação, assim, amorosa mesmo, ter essa relação de amizade, ter essa confiança para a gente poder, para juntos fazer um trabalho, né, bom, porque eu acho que é uma grande parceria que a gente tem, né? Então, o evangelizando e o evangelizador, eles estão, eu penso que tem que ser assim. Tudo é baseado nesse respeito, nesse amor e nesse exemplo, né? Que a gente tem que ser. E por isso que é tão desafiador o papel do evangelizador, né? Que a gente pensa assim, eu vou só ali sábado fazer uma aulinha, uma brincadeira, uma dinâmica, mas o evangelizador, ele é muito mais que isso, né? Aquelas crianças e aqueles jovens, eles nos têm assim como uma referência. Então, é um papel importante que a gente sempre tem que ter, tem que estar atentos, assim, né? O que, muitas vezes, eu acho que a gente não tem dimensão do que a gente representa, né? O que esse evangelizador representa na vida de um jovem. A gente acha que a gente é só evangelizador. E, às vezes, na vida daquele jovem, a gente é muito mais que isso, né? A gente é uma pessoa no qual ele confia mais do que pessoas da própria família. Então, é muito importante também a gente ter essa noção, assim, dessa importância e dar realmente o valor a essa relação. É uma responsabilidade, né? Bem grande. Jéssica, eu queria te perguntar agora uma pergunta assim, até bem profunda, assim, que é o seguinte. A gente vê no nosso movimento espírita cada vez mais jovens, né, participando, se envolvendo, mas também meio que, né, nessa progressiva assim de participação de jovens, a gente vê muitos jovens com depressão, né, muitos jovens, alguns se suicidando, muitos jovens com problemas diversos, né? Apesar desse aumento de jovens participando, tem muitos jovens também nessas situações. Por que tu acha que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Que fenômeno é esse? Tu pode explicar para nós, falar para nós a tua visão a respeito? Bom, eu penso assim que nessa fase da adolescência, do jovem, é um misto de sentimentos, assim. Eu acho que a bombinha meio que explode, assim, e fica bum, agora eu tô pro mundo, eu tenho um monte de responsabilidade, eu, né, conheço coisas que até então eu não conhecia, e às vezes esse espírito, esse jovem, ele se perde. Ele se assusta com tanta informação, com tanta coisa assim na cabeça, porque é na casa espírita, é no trabalho, é colégio, é vida, né, com relacionamentos, e eu acho que é um boom, assim, de sentimentos. E até também eu estava vendo tem uma questão no Livro dos Espíritos, até eu anotei ali, a 385, que Allan Kardec até pergunta, né, que por que acontece, assim, essas grandes mudanças na adolescência, né? E os espíritos ainda pegam e respondem dizendo assim, é porque é nessa fase que o espírito, ele tá por inteiro, assim, que ele realmente é ele ali mesmo, né? Quando criança, ele ainda está amadurecendo, ele ainda está aprendendo, se entendendo, e na adolescência ele, é tu agora, vai! Então, e esse misto, assim, de sentimentos, eu acho que é o que dificulta, assim, e é o nosso ponto de atenção, assim, porque o suicídio é a segunda morte mais causada por adolescentes. Então, e a gente pode achar assim, mas está na doutrina, ele conhece das coisas, né? Não vai cometer isso. E às vezes, por conhecer, ele acaba se pressionando, né? Esse jovem mais ainda. E não consegue lidar com isso. E não consegue lidar com esses sentimentos. É na adolescência que, quando começa a ter decepções, começa a ter um mundo que ele até então era
era desconhecido, era mais tranquilo, porque se a gente pegar, né, uma criança, qual é a preocupação que ela tem, né? Ah, do que eu vou brincar hoje? Perdi no videogame? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer na escola? E parou por aí. É claro que naquela fase ela acha que é uma grande preocupação. E daí, quando vê, a gente começa a ficar maior, a gente tem que se deparar com o trabalho, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer da nossa vida. Vou fazer que faculdade? Não vou fazer um curso. Eu começo a me relacionar com pessoas, eu começo a ter uma vida que até então parecia tão simples quando criança, né? E fora toda a parte emocional, assim, espiritual também, que a gente começa também a ter mais entendimento, né? De uma mediunidade, de uma obsessão, que até então a gente, quando criança, a gente não conhecia. E agora, quando a gente está, né, o jovem está lá na juventude, já é se falado sobre isso, né? Com mais propriedade. Então, esse jovem, assim, eu penso que ele, se ele não tiver com a cabeça muito boa, se ele não tiver, assim, com esse olhar do evangelizador, da família, né, da rede de amigos, de pessoas próximas, esse jovem, mesmo com tudo isso, ele pode achar assim, bah, eu não vou dar conta, né? Eu não vou conseguir seguir em frente. Então, eu acho assim que o suicídio é uma causa muito disso, assim, esse misto de sentimentos que esse espírito muitas vezes não aguenta e por vezes acha que o melhor é interromper a sua vida porque não vai conseguir dar conta, né? Como a gente falou no início, mesmo sendo espírito, pelo conhecimento, é um espírito, né? Com as suas dificuldades, né? Com a sua bagagem espiritual, com os desafios que surgem, como tu falou na adolescência, as perdas, né? Agora, né? Daqui a pouco uma decepção amorosa, não consegue um emprego, perde um pai, perde uma mãe, são várias coisas realmente, né? É desafiador mesmo, né? Para um São jovem, né? mudanças, são Muitas mudanças mudanças também. muito grandes, né? Que acontece às vezes É. assim, uma atrás da outra. Não dá tempo de raciocinar e de pensar muito numa, e vem outra, e a gente começa a ver assim que a vida não era só brincar, não era só, né? Não era um moranguinho com chocolate. Começa, às vezes esse moranguinho começa a ficar azedo, daí tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Não vou aguentar, né? Então, é um misto, assim, eu acho que de sentimentos, de emoções, e é tudo, né? O jovem é tudo muito intenso, né? Se ele tá triste, ele tá muito triste, se ele tá feliz, ele tá muito feliz, e essa intensidade toda, eu acho que daí, às vezes, dá problema. Então, é essa importância, assim, desse olhar, né? Desse olhar do evangelizador e da família para esse jovem, né? Eu queria te perguntar agora uma coisa que tu já falou um pouco, mas está relacionado com o jovem no desempenho das suas atividades. Quando o jovem começa a desempenhar suas atividades, começa a se empenhar no movimento espírita, ele se encontra dificuldades. Falou algumas, né, emocionais, né, tem as interiores, né, relacionadas a emoções, sentimentos, mas também tem a questão da vaidade, que o jovem pode se sentir um pouco vaidoso, que tipo assim, tô desenvolvendo um trabalho, né, tá todo mundo me elogiando. E também tem as dificuldades exteriores, como, por exemplo, ele começa a trabalhar, ele começa a se namorar, ele quer, né, fazer um curso, uma faculdade. Então, qual dessas dificuldades interiores, íntimas e do exterior, né, que o mundo está sempre nos colocando, que tu acha que é o mais dificulta no trabalho do jovem no movimento espírita? Ou que pode trazer uma dificuldade? Eu acho, assim, se a gente, no exterior, assim, eu acho que é mais conciliar tudo, assim. Porque é que nem eu já falei, né? É trabalho, é faculdade, é vida, família, amigos, e a gente quer dar conta de tudo. E daí tem a doutrina,
tenho o meu papel dentro da sociedade, eu cumpri com eu estar lá na juventude, tem eu exercer um outro trabalho, então, que vai também eu preciso, né, me preparar, estudar, então, conseguir conciliar tudo, né, eu acho que é o mais difícil. Porque é aquela coisa que eu falei, a intensidade, né? O jovem, ele vai querer abraçar tudo, e daí, e por vezes a gente sabe que a gente não vai conseguir. Às vezes a gente vai ter que deixar uma coisa de lado, a gente vai ter que reorganizar a nossa vida, opa, peraí, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou lá, para a gente poder dar conta. Então, vendo nessa parte externa, eu acho que a gente conseguir conciliar tudo é o mais difícil. E, por vezes, pode ser isso que possa também afastar alguns dos jovens, né? Eu não vou conseguir dar tudo, e se a doutrina, a casa não está muito bem estabelecida na vida dele como uma importância realmente, ele acaba, às vezes, cedendo à casa espírita, né? Eu vou deixar de lado a casa espírita e vou focar nas outras coisas. Então, essa é a parte, eu acho, que mais difícil. E a parte interna, eu acho que também vem, assim, o medo, a insegurança, né? A vaidade, que nem a gente falou. Esses sentimentos, assim. Porque, às vezes, o jovem, ele tem a oportunidade, né? A gente convida, vamos trabalhar? Vamos fazer? Mas daí vem aquele medo, assim, de, nossa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E esse medo, às vezes, é bom, porque, né, é um desafio, mas, às vezes, esse mesmo medo para aquele jovem, né? Ele fica só na cabeça que não vai conseguir, que não vai dar conta, e prefere não fazer, ao invés de tentar. Então, essa insegurança, né, que esse jovem pode trazer, eu acho que pode prejudicar ele também. Porque, às vezes, a gente tem que ir com medo mesmo. Eu estou morrendo de medo aqui agora, mas vamos lá, vamos em frente. E pode ser que para alguns esse medo seja maior e que barre ele, que ele não vai conseguir desenvolver. Então, eu penso que nisso, assim, conciliar toda a vida com a doutrina, e também, assim, pensando assim, também vem assim, tu já tem o conhecimento da doutrina, né? A gente já sabe o que é certo e errado. E tem um mundo todo lá fora que vai tentar sempre fazer que eu vá para o caminho errado, né? A porta é sempre mais larga, né? Tudo mais fácil. E tem também daí a doutrina que eu já conheço, eu já sei. Então, essa cobrança, né, desde jovem também é complicada. Às vezes a gente não consegue lidar, porque daí tu fica assim, tu é o careta da rede de amigos, né? Que tem. Mas nós, no nosso íntimo, a gente sabe. A gente não vai poder chegar lá e dizer assim, mas né, eu não sabia. Não, a gente sabia, a gente conhecia, né? Então, isso é uma grande dificuldade também para o jovem, saber lidar com tudo isso, né? A gente conseguir lidar com tudo que a gente aprendeu e colocar no nosso dia a dia. Colocar os ensinamentos, né, no nosso dia a dia, realmente fazer. E daí vem assim, a gente vai trabalhar. Tô aqui, eu vá falar, né? E daí lá fora eu não faço nada. Então eu preciso também ser exemplo e fazer, né? É isso aí. E agora eu queria te perguntar, assim, Jéssica, a questão do desempenho da atividade, né? Qual a maior alegria, né, desse jovem, nesse desempenho das atividades do movimento espírita? Fazer duas perguntas juntas, tá? Qual a maior alegria do jovem nesse desempenho das atividades do movimento espírita? E isso pode falar até uma questão tua íntima, né, que te traz mais alegria, e o que estimula, quais são as coisas que estimulam o jovem a desenvolver, ou se envolver, ou praticar, trabalhar no movimento espírita? Duas questões para ti. Bom, eu acho que assim, a maior alegria é saber que eu faço parte do movimento, assim, que eu pertenço ao movimento, que eu tô trabalhando, que eu tô não só trabalhando, mas eu tô me melhorando, eu tô evoluindo, né, o meu espírito. Eu acho que
essa para mim assim é a maior alegria. E tem o tio Cláudio uma vez no Digi, né? Ele teve alguma reunião que ele pegou e disse assim: olha, a gente está trabalhando com Jesus, né? A gente está do lado dele, a gente está ajudando ele. Tu tá aí, né? E isso assim me marcou muito, sabe? Me marcou muito quando ele pegou, assim, algum dos encontros ele pegou e falou: a gente está trabalhando com Jesus do lado dele, sabe? E é isso. Eu tô trabalhando com ele, eu tô ajudando, na mão dele tem um pedacinho de mim ali. E não tem alegria maior de quando a gente fala que a gente trabalha com Jesus. Saber que a gente tá, sabe? Que eu tô fazendo muito ou pouco, mas eu tô fazendo. Todo mundo quer um mundo melhor, todo mundo deseja, né? A gente deseja esse nosso mundo melhor. E eu tô aqui, eu tô trabalhando. Quando eu tô lá com as crianças, muitas vezes eu não tô nem ajudando elas, assim, não tô ensinando para elas, eu tô ensinando para mim mesma. Então, para mim, essa é a maior alegria, assim, saber que eu tô fazendo, que eu tô pertencendo, que eu faço parte do movimento. É saber que se tudo der errado, sei lá, se a vinha explodir, todas as pessoas sumir e só ficar eu vou continuar trabalhando. Então, eu vou continuar, porque eu amo a doutrina, eu amo a nossa casa. Então, eu ter essa certeza de que eu tô lá, que eu tô junto, que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo por mim e por tantos outros, assim. Mesmo que muitas vezes é pequenininho, é um trabalho pequeno, mas no meu mundo, para mim já é muito. Então, essa é a minha maior alegria. E o que estimula, né, o jovem, eu acho que é querer, assim, né? O jovem precisa querer. O jovem, a gente vai ter a oportunidade, porque o trabalho tem um monte, né? Se a gente ir na nossa casa espírita, a gente vai ver que a gente pode ajudar em muitas coisas. Só que se esse jovem não querer, não vai adiantar, o trabalho não vai sair. Então, eu acho que, assim, a gente podia falar assim, vai estimular a casa espírita, dar oportunidade, dar chance, né, para esse jovem, né, tá ali dentro, fazer movimentos. Claro que isso vai estimular, mas eu acho que, acima de tudo, aquele jovem ele tem que querer fazer parte do movimento. Ele tem que se sentir pertencente, ele tem que sentir que ele pode ajudar, contribuir e tá lá dentro, assim. Porque se ele não quiser, a gente vai poder dar N opções, N trabalhos, enfim, e não vai sair. Então, o jovem, ele precisa estar dentro dele, assim, essa vontade. Essa tua fala, eu acho que ela é muito importante, porque às vezes a gente, no movimento espírita, né, essa aqui do protagonismo, a gente acha que tem que, protagoniza, todo jovem tem que trabalhar, mas tem jovens que não vai querer, ou não vai, né, não vai estar conectado, não, enfim, porque tem que ter algo interior mesmo, como tu falou, né. Então, tendo o interior e sendo estimulado, dando oportunidades, se ele tiver isso dentro dele, ele vai dar prosseguimento. Isso que tu falou, acho que é muito importante, né? Porque às vezes a gente pode achar que jovem tem que dar oportunidade por tudo bem, não vai dar oportunidade, mas também o jovem tem que ter a parte dele, tem que ter uma parte da oportunidade dada ao jovem e ele, o jovem, se dando a oportunidade de desenvolver o trabalho. Exato. Né? Claro que a gente sabe que dois lados, né? Não, e também, assim, vai ter momentos, talvez, que aquele jovem não vai poder estar atuando, né? Não dá, infelizmente, não é todos que vão conseguir. Tem uns que vão ter que, naquele momento, dar mais prioridade no estudo, no trabalho, para depois voltar. Mas esses que estão ali, que podem, eles têm que, de fato, realmente querer fazer parte, né? É bem isso que a gente estava falando. Não adianta a gente querer que todos, né? Que todos vão trabalhar, porque são espíritos diferentes, que trazem, né, bagagens diferentes. Quando vê aquele espírito tá ali, ele tem que estar ali mais para estudar, para aprender, do que de fato para trabalhar. E tá tudo bem.
E eu quero te fazer uma pergunta aí, Jéssica, nessa linha, assim, que é o seguinte, muitos jovens, né, estão trabalhando, estão estudando evangelização, passam todos os ciclos, né, chega lá na juventude um, 2, 3, ele é sempre envolvido, se envolve e tal, mas chega no último ciclo lá, ele não se envolve com mais nenhum trabalho na casa, não estuda, nenhum grupo de estudo, né? Acontece muito isso, né? Tipo uma evasão escolar, assim, né? O jovem vai embora. Claro, a gente sabe que tem várias circunstâncias, né? Mas o que tu acha que pode ser essa... Tipo assim, o jovem está sempre bem comprometido, envolvido, chega lá e ele vai embora. Quais são os fatores que tu acha porque isso acontece e o que tu acha que pode ser feito para conquistar, vamos dizer assim, ou despertar nesse jovem essa continuidade, né, dos estudos e do trabalho? Bom, eu acho que é assim, a diferença entre a gente estar lá no Digi, no sábado, com brincadeiras, com dinâmicas, com conversa, com pessoas, né, da nossa idade que estão todo mundo vivenciando mesmas coisas, estão com os mesmos sentimentos, e daí esse jovem fez 21 anos e, opa, agora tu tem que ir pro ESD, né? Tu tem que ir lá para obras básicas. E às vezes eu acho que é um pulo muito grande, assim. Eu acho que talvez tinha que ter alguma coisa ali no meio, assim. Eu fui pro ESG, eu tinha acho que 19, quando eu fui pro ESG, né, para obras básicas. Ai, eu senti uma falta na juventude, assim, uma falta. Eu amava o meu grupo do ESG, era muito bom, eu gostava de todo mundo, dos nossos assuntos que a gente está falando. Mas eu sentia falta de estar lá no sábado, de estar, né, fazendo uma dinâmica, uma brincadeira, de estar lá conversando. Então, eu acho que é um pulo, às vezes, muito grande, que aquele jovem daí não quer já assumir ali, né? Então, eu acho que, de repente, nesse meio aí, a gente podia ver alguma coisa, assim, para a gente não perder esse jovem. Porque às vezes esse jovem de 21 anos, ele não tá tão preparado para estar lá nas obras básicas, assim, né? Para estar com pessoas mais velhas, para ter outras conversas. Às vezes ele ainda quer ter aquele mesmo grupo dele, né? Ainda quer falar assim: olha, eu tô perdido com as coisas da faculdade, eu não sei o que eu faço. Então, eu acho que esse meio aí pode ser um ponto assim que a gente tem que ter atenção, ver alguma forma da gente mudar. E eu acho que daí fica para nossa casa, né, para as outras, para o movimento, é perguntar para esse jovem: tá, e aí? O que vocês acham, né? A juventude terminou aqui, né? Paramos na juventude 3. E agora, o que tu pensa? Tu quer continuar? Tu não quer continuar? O que tu quer fazer? É perguntar para esse jovem, é ouvir esse jovem. Às vezes ele vai dizer assim: bah, tio Carlos, eu quero continuar, mas, né, de repente, fazendo outro estudo, outra forma. Então, eu acho que é muito isso, assim, é a gente ouvir esse jovem para ver o que ele pensa, né? O que ele quer para ele também. É claro que uma das dificuldades que daí tem esses jovens se afastam, é aquela coisa de conciliar, né? É muitas obrigações que a gente começa a ter. Eu sempre falo, assim, com as minhas amigas, assim, que eu acho que essa fase dos 20 até os 30 é uma fase muito importante para o jovem, né? Onde ele vai estar, às vezes a gente vai estar decidindo coisas que vai ser para a nossa vida inteira. Então, às vezes está nesse momento assim que, ir na casa espírita é um fator que vai não atrapalhar, mas vai ser mais uma coisa na agenda dele para fazer. E ele não vai conseguir dar conta. Mas o mais importante eu acho que é a gente ouvir esse jovem, dar ouvidos e ver o que ele quer realmente fazer, o que ele pensa. Eu estava vendo as palestras assim, e acho que era, não sei se era do Rossandro, que ele pegou e disse assim, tinha uma história do Chico, que uma mãe falou assim: ai, Chico, eu faço evangelho, né, tal dia da semana, e meus filhos, eles não, sempre nessa hora, eles querem comer bolacha. E eu não sei o que eu faço, porque eu não consigo botar meus filhos para fazer o evangelho, porque eles querem, nesse horário, comer bolacha. E o Chico disse para ela: mas então pega a bolacha e
traz o evangelho, bota na mesa essa bolacha do evangelho, faz o evangelho com os filhos, né? Eu acho que é isso. Antes da gente perder esse jovem, que eles saiam, é a gente ouvir eles. A gente, né, dar opções e ver assim, o que vocês acham, né? O que vocês querem fazer para juntos poder, de repente, formar um outro grupo, para a gente, enfim, pensar outras possibilidades. Porque eu senti essa sair da juventude e ir pro EJA, assim. Foi um momento, assim, que eu... Ai, que saudade, eu quero voltar. Mas, né, mas eu continuei. Mas... Então, assim, eu, Jéssica, continuei, mas pode ser que muitos ali não continuam. E digo, né, como não é a juventude, eu não vou continuar agora, mais tarde eu volto, né? Quando eu ficar mais velho, mais maduro, eu retorno. E muitos vão retornar e muitos, quando vê, não vão retornar, né? E ali a gente perdeu assim, um jovem, um espírito ali. É claro que tudo que foi falado, que foi conversado, ficou, né? A sementinha, ela foi plantada, mas, de repente, ela não vai florescer da mesma forma. É legal ter falado isso, que fica até tipo assim, um hashtag dica aí para Vinha, né? Tem um olhar nesse aspecto aí que é interessante realmente, né? Muito antigamente, né, tinha a mocidade, que era um tipo intermediário entre o ESD e a evangelização, né? Que até eu fiz parte, Cláudia, Carol, né, Andréia. Sim. Mas depois foi extinto, né? Mas daqui a pouco é uma situação, né, que pode ser que... E pode ser também só uma visão minha, assim, eu só que tive esse baque, assim, sair de um para o outro. Como pode ser de outras pessoas, né, de outros jovens, não sei, assim, mas eu acho importante, assim, eu ia gostar se eu pudesse escolher, assim, eu acho que eu ia escolher, porque tanto assim, eu até brinco, né, no meu grupo do EJA, sempre que tem quando era presencial, se tinha como fazer alguma dinâmica, alguma brincadeira, eu ia lá e fazia, assim, né, porque eu sentia a falta disso, assim, eu gosto, assim, dessa... Eu acho que a gente cria mais um laço, né? A gente vai criando mais proximidade. E é claro que a gente está ali para estudar, né? É um assunto, sempre são assuntos sérios. A gente está aqui para isso. Mas eu acho que quando a gente pode fazer de forma mais leve, né? Mais alegre, é sempre mais positivo. Legal. Eu queria te trazer agora uma questão, né? Até anotei aqui, uma frase. Antônio Carlos Gomes da Costa, que escreveu um livro Protagonismo Juvenil, que é um livro que deu as bases, né, para a FEB, né, para essa questão do protagonismo. Ele diz o seguinte: protagonismo preconiza um tipo de relação pedagógica que tem a solidariedade entre gerações como base, que é mais ou menos como tu falou lá no início. A colaboração educador-educando como meio e a autonomia do jovem como fim. E é a questão que eu quero fazer sobre a questão da autonomia, tá? Até onde vai essa autonomia do jovem no movimento espírita, tá? E também qual o limite entre a autonomia e essa relação solidária que deve ter entre essas gerações? Eu acho que é o equilíbrio, né? E quando a gente fala em equilíbrio, eu acho que a gente também trabalhar em conjunto. Muitas vezes o jovem, ele vai querer, né, fazer, ele vai ter ideias, vai, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas ele não tem a experiência ainda. Se a gente pegar, né, um grupo de jovens, dizer assim, agora vocês vão programar e organizar o Injúrias do próximo ano, e largar para o jovem, digo, vai, não quero saber, não me pergunta nada. Não dá, né? A gente precisa, porque a gente precisa dessa troca de experiência, né? Desse conjunto, porque é uma parceria. Então, o evangelizador, né? Os diretores da casa, eles também têm que estar atentos ao que o jovem está fazendo e ser uma referência, ser um apoio. Para quando se o jovem, não estou conseguindo,
é ter a certeza que não, mas o meu evangelizador, os diretores, né, da minha casa espírita vão me ajudar. Se eu estou com uma dúvida, se eu não sei o que fazer, eles vão me auxiliar. Então, essa troca eu acho que é muito importante. E a gente saber equilibrar, porque, claro, às vezes o jovem está lá e está com cabeça a mil e quer estar cheio de ideia, quer tirar tudo do papel e fazer e acontecer. E às vezes não é bem assim. Então, a gente tem que aproveitar esse entusiasmo do jovem e aproveitar a experiência, o entendimento, o estudo que as pessoas mais velhas da nossa casa têm. Então, é muito, acho que essa troca que a gente tem que ter, assim. E saber equilibrar, botar na balança, assim, até que ponto essa ideia desse jovem realmente é importante, está condizendo com o trabalho. Será que esse trabalhador, né, esse diretor, não está sendo muito rígido, muito fechado, né? Será que ele não está vendo só do tempo dele? Agora as coisas mudaram. Então, é ter essa troca e a gente saber equilibrar esse trabalho em conjunto. Eu acho que é muito em conjunto isso. O protagonismo também, eu acho que é assim. É estar juntos, né? E quando a gente está juntos, a gente consegue fazer melhor. Com certeza. E eu queria te perguntar, Jéssica, assim, de alguma forma, a gente pode dizer assim, que é um exemplo de sucesso dessa questão dessa transição, né, da evangelização para, né, do movimento espírita, para ser uma trabalhadora mesmo. Fez essa transição, conseguiu, e foi bem sucedido isso. Claro, teve ajuda, tudo, mas tem muito componente teu interno de tomar decisões, de agir, de conciliar as coisas. Minha pergunta é justamente isso. Como é que pode falar na tua própria experiência que como foi conciliar todas essas coisas, né? Que como tem as questões, né, tu tá crescendo dentro do movimento, tá crescendo como pessoa, idade, né, conhecimento, experiências, mas tu tem os teus desejos pessoais, tu tem as questões tuas como profissional, tem as tuas questões como estudante, né, procurando se desenvolver nesse aspecto, tem as tuas coisas íntimas, teu lazer, as tuas coisas que tu gosta de fazer, sair com os amigos. Então, o que tu poderia dizer para um jovem, né, baseado na tua experiência nesse aspecto, como conciliar todas essas coisas e continuar trabalhando no movimento, que, como eu disse, tudo dá para considerar como um exemplo de sucesso nesse aspecto, que conseguiu conciliar todas essas coisas. Eu não quero Qual é que é o segredo? Então, eu não quero até que, se um jovem que tenha outras pessoas também que estejam, né, que estão escutando, que olhem assim, que entendam o que eu vou falar, mas eu acho que assim é prioridade. A vinha sempre foi uma prioridade para mim. Eu tinha sempre muitas coisas para fazer, mas a vinha era a minha prioridade. Então, eu deixei de sair muitas vezes para estar na vinha, eu organizava a minha vida, mas a vinha sempre estava ali. Então, eu não dei muita opção para mim em não, vou dar um tempo, vou parar. Não. É claro que eu acho que isso já vem comigo, assim, né? Enfim, mas eu sempre botei muito como prioridade mesmo, assim. Eu acho que para mim foi isso. Eu sempre, enfim, eu dei conta de tudo. É claro que muitas vezes eu falhei, mas eu nunca deixei de estar presente, de estar fazendo as coisas, porque eu sabia, né, e sei que é importante para mim, que eu preciso estar dentro da vinha. Então, enfim, podia acontecer tudo, mas eu estava lá e eu não ia deixar de estar lá, porque eu preciso disso, eu preciso estar lá dentro. Então, mas eu sei que nem todos os jovens têm isso consigo, né? Ainda estão aprendendo a lidar com esses sentimentos, assim, com essas obrigações,
É muita coisa. Eu concordo e eu entendo. Eu realmente, às vezes, mas assim, eu acho que eu deixava de fazer eu deixei de fazer outras coisas, mas a vinha nunca estava no meu pensamento de, não, eu acho que eu vou dar um tempo, sabe? Eu não. Quem sabe eu vou parar a vinha. Nunca chegou isso em mim. Nunca foi uma opção para mim. Eu fiz TCC de faculdade, organizei casamento, me mudei, enfim, eu cresci a minha vida toda, né? Eu comecei na vinha com 13 anos, né? Hoje eu tô com 26, então eu vivi tudo isso, mas sempre na vinha. E eu não sei, eu acho que qual uma dica que eu posso dar é isso, é colocar a doutrina, colocar o movimento que tu faz parte como prioridade, porque é 1h30, sabe, que a gente está lá dentro. É claro que agora eu tá aqui no Digi, no EGE, é óbvio que eu desempenho, assim, eu preciso organizar mais o meu tempo, né? Não tô só na juventude, onde eu sabia que eu tinha que ir sábado lá, às 2h, e eu só ia para minha vida fora dali depois das 4. As pessoas só contavam comigo depois das 4. Eu comecei a namorar e eu dizia, olha, eu só posso, Igor, depois das 4h. Mas não posso. Não dá esse horário, eu tenho um compromisso. Eu tenho que estar na vinha. Tu quer me pegar lá na vinha, tu me pega. Mas antes disso, eu não posso. Então, isso sempre foi uma coisa muito, muito em mim, assim. Então, eu passei tudo isso dentro da vinha. E eu sempre tive assim, mas era 1h30 que eu tinha que estar lá, né? Então, o que é 1h30 perto da minha vida toda? Então, era sempre pouco e sempre foi muito leve para mim isso. Mas eu sei que, às vezes, não é todos que vão conseguir, e tudo bem, né? Eu também não quero estar aqui como, nossa, se a Jéssica conseguiu, eu também tenho que conseguir, né? Eu não quero que me entendam mal. Eu estou só, dizendo o que para mim aconteceu. Eu sempre fiz mesmo como foi uma prioridade na minha vida. E até hoje é assim. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que colocar na agenda, assim, tá lá. E tem que ir. Eu queria ter esse mesmo desempenho numa academia da vida. Eu não consigo. Pois é. Eu não consigo ser assim. Mas na vinha deu certo. É isso aí. E, Jéssica, assim, já está se encaminhando para o nosso final, o tempo passa rápido. Ai, meu Deus. Muito legal a gente discutir esses assuntos, assim, né, das nossas experiências. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual o maior legado que tu acha do jovem protagonista de hoje para o do futuro, ou do que foi no passado para o jovem de hoje? Qual o maior legado que tu acha? Eu acho que é o exemplo, assim, que a gente pode dar, né? É esse jovem que vai estar hoje assistindo esse vídeo e ver assim, se a Jéssica conseguiu, né? Eu também vou conseguir, eu vou tentar, vou me organizar. Então, é esse exemplo, eu acho que é muito importante, assim, é o legado que a gente pode deixar. É mostrar, assim, que, olha, ela está tendo a oportunidade, né? Então, vamos continuar dando oportunidade para outros jovens fazer. Se deu certo com a Jéssica, com o João, com o Pedro, vai dar com outros também, né? Então, mostrar isso. Quanto mais a gente deixar isso em evidência, que o jovem, ele pode sim trabalhar, ele pode sim desenvolver, enfim, ele tem capacidade para isso. Eu acho que é esse o legado que a gente tem que deixar. E eu penso que Jéssica, tenho um exemplo mesmo, assim, de os jovens lá da Vinha, eles podem olhar assim, a Jéssica começou também na juventude, que nem eu, né? E hoje ela está evangelizando, então, eu também vou me empenhar, né? E não nem empenhar, eu vou me colocar à disposição do trabalho, porque eu sempre tive, se eu pensar assim,
quando a Mara disse assim, Jéssica, tu quer ser evangelizadora? Eu, quê? Como assim? Não, imagina! Mas, tá, depois eu parava e pensava, tá, não, eu vou. Todo mundo que diz assim, Jéssica, quer fazer isso, quer fazer tal trabalho, eu digo, não, mas será? Eu? Tá, mas eu vou, sabe? Então é isso, é a gente mostrar para esses jovens que, olha, a gente consegue, a gente vai com medo, vai dar errado, mas vamos fazer, vamos lá, mostrar que a gente tem espaço nesse trabalho, né? A gente tem espaço no movimento e a gente tem o que contribuir, todo mundo tem. Com certeza. E tu falou dessa questão do convite, eu queria que falasse um pouquinho da tua experiência no início lá, como, né, essa jovem começando a trabalhar, teus sentimentos, teus pensamentos. Como é que foi a tua experiência no início, assim, né, de começar a trabalhar e se envolver, e, enfim, o que passa na tua cabeça? Falasse um pouquinho para nós, aí. Já que tocou nesse assunto. Foi de apavoramento, assim, eu fiquei apavorada. Que nem eu estava antes nas primeiras questões, eu estava apavorada. Dizendo assim, meu Deus, como que eu vou conseguir? Como é que eu vou dar conta? O que eu vou fazer, né? O que eu vou ensinar para as crianças? Daí passou, porque eu comecei isso, tá? Eu tinha 18, eu ia fazer 19. Foi em 2013 que eu comecei na evangelização. E eu fiquei, meu Deus, apavorada, mas eu fui. Eu pensei, qualquer coisa, eles vão dizer assim, Jéssica, quem sabe tu volta lá para a juventude, volta depois, e tudo bem. Se tivesse que parar, eu ia parar. Daí, depois, eu fui convidada para fazer parte do ESD, né? Facilitadora. E eu disse, meu Jesus, como assim vou ajudar lá no grupo do ESD, logo eu. Mas tá, vou. Sempre no primeiro momento eu fico assim, não vou conseguir, não vou dar conta, não estou preparada. Mas daí depois Jéssica, daí eu venho, né? Mas não, se eles te convidaram é porque eles acreditam em ti, eles confiam, né? Eles confiaram em mim. Então, eu vou lá, vou com medo mesmo, né? Vou cheia de insegurança, cheia de incerteza, mas eu vou em frente, vou trabalhar. Porque se eu tô aqui, se eles me chamaram é porque eu preciso, né? Então, foi assim que eu comecei, foi assim que eu tô indo até hoje. Eu acho que todo trabalho que me convidar, que falar, eu vou estar com medo, vou ter essa insegurança, mas eu vou aceitar. Todos eu acho que eu vou aceitar, assim. E isso é importante para mim, assim, porque é uma oportunidade, né? No momento que eu aceitei a trabalhar no Digi, aceitei a participar do ESG, aceitei todos os outros trabalhos que tiveram, é a oportunidade que eu tenho de estar aprendendo, de estar estudando, de estar evoluindo. Então, eu agarro todos esses trabalhos, né, como uma oportunidade de eu estar melhorando, assim, de estar aprendendo. E daí a gente vê que, nossa, então eu tenho muito trabalho para fazer pela frente, porque eu tenho que aprender tanta coisa, né? Então, se deu medo, se deu insegurança, se eu acho que não vai dar certo, eu vou mesmo assim, porque daí eu me lembro daquela frase do tio Cláudio, eu tô trabalhando com Jesus. Então, vai com medo mesmo, porque eu tô com ele, né? Eu tô trabalhando com ele, então vamos em frente. É uma forma de se autodesafiar também, né? De tentar melhorar, muito. Buscar, né, seus limites, né? Muito. Isso aí. Demais. Jéssica, a gente está... A última questão agora, para a gente encerrar o nosso trabalho, que eu queria que falasse um pouco, assim, deixasse uma mensagem para todos, assim, né? Os jovens, para, enfim, para aqueles que, de alguma forma, passaram, né, pela tua vida, os teus jovens também, evangelizadores, mensagem para os jovens, enfim, uma mensagem geral, né, tua como alguém que vivenciou esse lado, né, da evangelização,
estudante, da jovem, trabalhador no movimento, agora, né, com mais atribuições, mais compromisso. Uma mensagem final para todo mundo. Bom, eu acho que, primeiro, para os meus evangelizadores, para os diretores da casa, eu só tenho a agradecer. Agradecer porque confiaram em mim, por acreditarem, por estarem sempre do meu lado, por eu, uma jovem que entrei na vinha sozinha, não entrei, né, não tinha família ali dentro, e naqueles sábados vocês eram a minha família, né? Eu só tinha vocês ali, eu só conhecia vocês, então eu só posso agradecer. Não nada mais que eu posso falar sem ser agradecer. E para os jovens e para todos os outros trabalhadores que estão ouvindo, né, esse trabalho, eu separei uma mensagem do Chico que diz assim: Juventude espírita, ergamos a nossa voz, o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Marginando-se a estrada da fé risonha e segura, há corações afogados no pântano de amargura. Ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, há soluços desvariados, de angústia e de sofrimento. Em toda parte, deserto, charco, espinheiro, sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardo-nos vigilantes para a glória do trabalho. A imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhamos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendemos sobre a terra a bênção que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta. É a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Juventude espírita, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. E eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar para todos. Cristo está só esperando que a gente esteja disponível para Ele, né? Esteja disponível para o trabalho. Porque o trabalho está aí. Basta a gente querer. A gente tem muitas coisas para fazer. E sempre quando a gente tiver realmente essa vontade, o trabalho ele vai aparecer, né? Então, que o jovem vá para o trabalho. Não tenham medo, não tenham essas inseguranças, e que, se mesmo assim elas vier, que esse jovem vá com medo, mas que ele não deixe de trabalhar, não deixem de ir, sabe? Vamos junto, porque a gente está trabalhando para o Cristo. Então, a gente tem muito a fazer. A gente sempre nós temos muito a contribuir. Eu acho que não só os jovens, mas todos os trabalhadores, assim, a gente faz parte, né, dessa mudança, a gente faz parte desse trabalho todo no nosso mundo. Eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar, assim. Legal, Jéssica. Muito bonita a mensagem. Te agradeço de coração por ter aceitado fazer esse trabalho para a gente, trazer tua parte, né, de experiência, ter emocionado a gente, ter contribuído bastante, inspirando, né, muita gente. Com certeza esse trabalho vai inspirar, né? Eu fico muito feliz de a gente ter passado essa hora junto aí. Espero que o pessoal goste também, né?
E queria que tu fizesse tuas considerações finais a respeito do trabalho para a gente poder encerrar. Eu estou muito feliz pelo trabalho, pela oportunidade. É que nem eu disse, se tá com medo, a gente vai com medo. Lá no início, quando ele falou, disse assim, meu Deus, 1 hora de trabalho, o que eu vou falar tanto? E agora passou, a gente já até está extrapolando o tempo. Então, muito, muito obrigada. Eu espero poder, né, plantar uma sementinha assim no coração de cada um que vai estar ouvindo, que vai estar assistindo. E eu só tenho que agradecer mesmo, agradecer essa oportunidade em a gente, né, em Avinha, em a gente estar trabalhando, né, colocando em prática esse protagonismo juvenil. Então, muito, muito, muito obrigada. Legal. Então tá, gente, era esse nosso trabalho de hoje, né, com a Jéssica, falando sobre o protagonismo juvenil. Peço a vocês todos que acompanhem, né, nossos trabalhos que já aconteceram, que vão acontecer ainda no canal do YouTube da Vinha, assinem o canal da Vinha, acompanhem lá os trabalhos que são postados. A gente fica muito feliz de poder estar com vocês, de trazer essas experiências, né, esse pessoal que traz o seu conhecimento. E eu sempre digo, né, a gente pode abordar todos os assuntos à luz da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é muito rica, né? Então, agradeço a todos vocês, de coração. Espero que possam nos acompanhar, estejam sempre conosco aí, que a gente vai estar sempre procurando trazer conteúdos como esse, certo, gente? Então, muito obrigado a todos, um grande beijo no coração, tchau para todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, beijos.